dos problemas que a Igreja Católica teve com a Reforma foi justamente o fato dos protestantes entenderem que a Bíblia era a autoridade suprema sobre toda a regra de fé e prática. E aí então, quando a Igreja Romana percebeu isso, não apenas isso, mas muitas outras coisas, mas dentre essas outras coisas também isso, no concílio que era o chamado Concílio de Contra-Reforma, o Concílio de Trento, que aconteceu entre 1545 e 1563, a Igreja novamente reafirmou que as Escrituras eram a lei de Deus, mas que a palavra de Deus era viva através daquilo que os bispos e presbíteros do passado haviam transmitido e interpretado. Assim, a tradição para a Igreja Romana tinha pé de igualdade com as Escrituras Sagradas. Foi isso que a Igreja Católica definiu no segundo concílio de Trento. Basicamente, eles definiram nesse concílio o seguinte: primeiro, existe a tradição de se transmitir as Escrituras através dos séculos pela preservação das cópias e instrução. Existe uma tradição exegética, ou seja, de interpretação. Exegese tem a ver com a tradução e interpretação da Bíblia, de se expor as Escrituras. A homilia ou a pregação seria uma vigorosa característica do cristianismo deste século, porque eram os cristãos do passado transmitindo a Bíblia, transmitindo a palavra de Deus de forma viva e eficaz, e também, portanto, deveria ser entendida como tal. Assim que a Igreja Católica estava entendendo. De acordo com a Igreja Católica, a tradição não estaria apenas na transmissão da Bíblia, mas estaria também na transmissão das doutrinas formuladas pelos cristãos que se encontraram nos mais longínquos concílios, dos quais eu citei pelo menos um aqui, o concílio de Cartago. Nós tivemos vários concílios para definir doutrinas bíblicas. Concílio de Nicéia, concílio de Calcedônia, concílio de Calcedônia II, concílio de Constantinopla, e vários concílios, que eram os bispos todos reunidos para definir quais doutrinas eram corretas ou não. E essa tradição, a Igreja Católica entende que deveria ser seguida. Você vai entender que essa tradição é que faz com que se aceite no meio da Igreja Reformada questões da idolatria, questões de adoração a Maria, questões de sacerdotes não se casarem. Essas coisas todas foram incorporadas devido a essas tradições. Basicamente, a comprovação de um teólogo alemão chamado Adam Miller. Adam Miller diz que a tradição, de acordo com a Igreja, é a palavra viva no coração dos fiéis. Porque eles entendem que a tradição seria a explicação da Bíblia para os fiéis. Portanto, não era apenas a letra fria da lei, mas era a letra explicada da lei. Então, eles dão essa letra explicada da lei uma categoria de lei igual à Escritura Sagrada. E essa palavra, então, é viva. É preciso que a gente compreenda que quando o teólogo teólogo luterano, porque luterano não é reformado, luterano é luterano, né? Mas o teólogo luterano define isso. Ele diz que ele pressupõe que há na igreja dois tipos de pessoas: a chamada ecclesia docens, que seria a parte dos docentes, né? E a ecclesia audiens. Estou citando textos em latim, né? Seria a igreja ouvinte e a igreja pregante, a igreja ouvinte e a igreja ensinante. A igreja ensinante compreende que a palavra é viva. E essa palavra viva, explicada, então se torna também tanto quanto a palavra de Deus. Portanto, a tradição tem pé de igualdade com a igreja. O Concílio Vaticano I, que aconteceu em 1869 e 1870, reafirmou a igualdade da autoridade entre a tradição e a Escritura pelos mesmos motivos. E depois nós tivemos uma declaração muito séria do Papa Pio IX. Ele declarou que, em determinado momento, porque a igreja havia desenvolvido a ideia da infalibilidade papal, ele declarou em determinado momento
no concílio de que ele era a tradição, porque é ele quem dizia o que estava certo ou não, ele quem interpretava a Bíblia ou não, e aquilo que ele interpretava estava sendo lei. Assim alguém pergunta, então por que não se compilou todas essas coisas e escreveu um livro, né? E a explicação é, porque aí deixaria de ser palavra viva. Aí deixaria de ser, seria estático. E eles querem crer que a palavra de Deus se torna viva nesse sentido de as interpretações irem sendo colocadas. Depois do Concílio Vaticano II, o Concílio da Igreja Católica, em 1962, 1965, reafirmou o magistério da Igreja como docente, e entendendo que esse magistério é que trazia a Bíblia viva e a palavra de Deus viva. Portanto, a tradição, segundo a Igreja Católica Romana, é oferecida como uma fonte de conhecimento autônoma da Escritura, mas em consonância com a Escritura tem tem o mesmo respeito, o mesmo valor e a mesma autoridade.